Boa noite a todos. Vou ficar aqui mais pertinho de vocês aqui, né? Para a gente ficar mais próximo. Vamos abrir a palavra do Senhor e antes de nós lermos o texto, antes de nós iniciarmos a nossa meditação nessa noite, eu queria começar agradecendo em especial ao Wellington, né, que nos convidou para estarmos aqui, em especial a mim para trazer a mensagem do Senhor. Agradeço de coração a você, a sua família, né? E também reforço, né, o carinho que nós temos pelo Wellington aqui. Nós temos o prazer de encontrar com ele todas as vezes que ele está aqui conosco, atuante, né, presente nas reuniões, presente nas visitas. Quando a gente sai para comer fora, ele vai junto também, presente conosco. Nós precisamos de pessoas assim, dispostas, que animam a gente, né? Que não fica olhando simplesmente para as dificuldades, para a falta de tempo, mas que chega junto na obra do Senhor. É muito bom nós nos reunirmos num momento como esse, um momento de gratidão. Eu não sei se você tem percebido o Espírito Santo falando com você desde o momento que nós iniciamos essa reunião, mas nós começamos cantando sobre a esperança de todo cristão, que é a nossa morada celestial. Um lugar sem dor, sem tristeza. E depois o Grupo Atos nos fez refletir como nós precisamos ser gratos a esse Salvador. Porque além de nos salvar, nós temos 10.000 razões para elevarmos a Ele a nossa gratidão. São muitos os motivos que nós temos para agradecer. E o simples fato de nós estarmos aqui reunidos nessa noite com esse objetivo de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na vida do Wellington, por si só, já é tremendamente especial. Pense comigo, quando nós somos convidados para um momento como esse de gratidão ao Senhor, todos nós que fomos convidados e estamos aqui, nós não estamos dando graça somente pela vida do Wellington. Porque quando nós somos chamados para um momento como esse, todos nós somos levados a refletir nas nossas vidas e naquilo que nós temos para agradecer ao Senhor. Você já fez isso nesse momento? Desde que nós iniciamos essa reunião? Porque nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por 49 anos do Wellington. Mas e eu? E você? Quantas bênçãos você não tem para agradecer também? E aí, por isso, Wellington, eu quero estender mais uma vez o nosso agradecimento a você, por nos proporcionar um momento como esse, um momento oportuno para nós olharmos para as nossas vidas e enxergarmos como Deus tem sido gracioso, como Deus tem sido misericordioso, cuidadoso, como Ele tem suprido as nossas necessidades. É muito especial e importante o sentimento de gratidão, principalmente a gratidão ao nosso Deus. Uma atitude de gratidão como essa faz com que cada um de nós também sejamos gratos pelo cuidado que o Senhor tem tido para cada um de nós. Nós podemos, sem dúvida, então, diante dessa realidade, podemos afirmar que a gratidão é um sentimento contagioso. Porque o Wellington está agradecendo pela vida dele, mas todos nós estamos aqui sendo contagiados com o sentimento de gratidão. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje muito mais gratos ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós do que quando nós chegamos aqui. A gratidão é contagiosa. Então saia daqui contagiado com o sentimento de gratidão ao Senhor. Pense naquilo que Ele tem feito por você, no cuidado que Ele tem tido para com a sua vida. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a Bíblia está repleta de convites, de convocações, de chamamentos para momentos como esse, de agradecimento, de gratidão. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo
dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus para cada um de nós é que nós tenhamos um coração grato, um coração agradecido. Colossenses, ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, o verso 15, o finalzinho do versículo, Colossenses 3,15. Olha lá, olha como é que ele termina aquele versículo ali. E sede agradecidos, sede gratos, sede agradecidos. Salmo 106, verso 1. Olha só, Salmo 106, o verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, é eterna, dura para sempre. Louvai ao Senhor, agradecei ao Senhor, rendei graças ao Senhor. E ainda Salmo 150, verso 6. Salmo 150, verso 6. O salmista escreve o seguinte: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós somos convidados aqui para isso, para louvarmos ao Senhor, para agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. E nós poderíamos citar muitos outros textos na palavra do Senhor, no Antigo e no Novo Testamento, nos convocando, nos convidando a elevarmos a Deus a nossa gratidão. Um coração grato nos aproxima de Deus e faz com que os outros que estão ao nosso redor também se voltem para Deus e reconheçam a presença dele em suas vidas. Em muitas situações, quando nós temos um coração agradecido ao Senhor, nós contagiamos as outras pessoas. E nós fazemos essas pessoas observarem as nossas vidas, que mesmo com dificuldades somos gratos ao Senhor, e elas se voltam para Deus e reconhecem o cuidado do Senhor nas suas vidas. É contagioso. E é por isso que o Senhor ele nos convida a sermos agradecidos, a termos o nosso coração grato, nas mais corriqueiras e também nas situações mais marcantes da nossa vida, mas desde as mais corriqueiras. No nosso alimento diário, que não nos falta, no ar que nós respiramos, nas nossas casas bem aquecidas quando está frio e refrigeradas quando está quente, nas roupas que nós temos, que são muito mais do que suficientes, muito mais do que aquilo que nós precisamos, na água que sai das nossas torneiras a hora que você quer. Você abre a torneira e sai água, você abre o chuveiro para tomar um banho nesse calor do verão de Itaperuna e sai água. Na energia elétrica para você acender uma simples lâmpada, até as mais marcantes. Agradecer pela sua esposa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela casa que você tem, pelo emprego que você tem, pela cura que você recebeu de uma enfermidade. São motivos, 10.000 razões, e nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas mencionando razões para termos o coração agradecido ao Senhor. Mas o que você vê quando você vai lá para fora? Pessoas gratas? O que você vê no seu dia a dia? Pessoas agradecidas? Ou pessoas que murmuram, que reclamam, que estão o tempo todo insatisfeitas, estão sempre querendo mais? Qual é a realidade do mundo em que nós vivemos? Da maioria das pessoas que você encontra por aí. São pessoas gratas ou são pessoas insatisfeitas? Sabe por quê? A nossa sociedade, ela nos leva a sermos insatisfeitos. A forma como a nossa sociedade pensa é marcada por uma atitude cada vez maior de exigência. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho direito de ter isso, eu posso conseguir aquilo que eu quero. E as pessoas querem e querem e querem cada vez mais. E muitas vezes, os próprios pais transmitem esse pensamento aos seus filhos. Essa semana, a gente está nas vésperas agora de voltar com as aulas. Essa semana eu estava assistindo a uma palestra que nós tivemos lá em Bom Jesus, numa das escolas que eu trabalho, e o palestrante ele estava falando um pouco sobre isso.
e ele, lembrando de um vídeo que ele assistiu sobre a comparação entre duas crianças recebendo um presente. Uma recebe um videogame antigo, mas quando ela recebe aquele presente, ela abre a caixa e vê que era aquele videogame, ela pula de alegria e comemora, porque era aquilo que ela desejava. E ela estava recebendo aquele presente. Aí uma outra recebendo um PlayStation 5 de última geração, e ela abre a caixa, olha, um PlayStation 5 legal. Por quê? Porque muitas vezes nós educamos as crianças sem nem deixar que elas sintam desejo por aquilo. Vocês que são mais antigos, com certeza vocês têm uma experiência de algo que vocês queriam muito, mas não podiam ter. Mas agora podem. E aí você tem satisfação e alegria em poder ter algo que você queria muito ter no passado, mas não podia. O sentimento de desejo. Só que muitas vezes os pais, eles muito antes até das crianças desejarem algo, eles já satisfazem aquele desejo. Por que não houve comemoração naquela criança? Porque não era um desejo dela. Ela nem desejou aquilo. E o seu desejo já estava, antes mesmo de existir, já estava satisfeito. E as pessoas querem cada vez mais, e isso vai nos levando a entender que nós não precisamos ser gratos por essas coisas. As coisas vão se transformando em coisas óbvias na sua vida. Ora, a gente acaba se sentindo merecedor. Será que nós somos realmente merecedores de todas essas bênçãos que nós temos recebido do Senhor? Você é merecedor do alimento que o Senhor te dá todos os dias? Você é merecedor do ar que você respira? Você é merecedor da água que sai na torneira da sua casa? Mas você percebe que o contexto em que nós vivemos nos faz enxergar essas coisas como óbvias, porque nós temos a hora que a gente quer. E aí a gente não precisa agradecer mais por essas coisas simples. E aí o que acontece? Nós começamos a perder motivos de dar graças ao Senhor. Ora, o alimento, mas eu mereço o alimento que eu tenho, eu trabalhei para comprar ele, eu trabalhei tanto, eu comprei, eu suei para comprar esse alimento, eu mereço ter esse alimento. Mas tem gente no mundo aí que trabalha muito mais pesado que você e não tem. Consegue perceber? Tem gente que não tem água saindo da torneira na hora que quer. Ah, mas eu mereço, eu paguei a minha conta, eu posso usar do jeito que eu quiser, eu mereço, eu paguei por isso. É merecimento? Que espécie de merecimento é essa? Porque tem gente que às vezes vive uma vida mais santificada do que a minha e não tem aquilo que eu tenho. Tem coisas que a gente não pode explicar, que a gente não consegue explicar da vontade do Senhor. Mas precisamos entender que todos esses motivos, desde os mais corriqueiros até aqueles mais marcantes, são motivos para darmos graças ao Senhor. Não elimine razões para agradecer ao Senhor, porque aí a gente começa a estabelecer uma faixa, né? Eu fui curado de uma enfermidade grave, então eu vou dar graças ao Senhor por isso. Mas uma dor de cabeça que eu tomei um remédio aqui, eu mesmo tomei o remédio. E resolveu. E aí a gente não dá graças ao Senhor. Mas qual é a recomendação do apóstolo Paulo que nós lemos agora há pouco? Em tudo. Em tudo. Só que a nossa sociedade nos leva a achar que nós merecemos essas bênçãos, que nós trabalhamos por elas. E aí a gente não dá graças ao Senhor mais por elas. A gente começa a estabelecer uma faixa de coisas que eu realmente posso agradecer ao Senhor. Mas não, o apóstolo Paulo, ele reforça que nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo, porque não se trata de merecimento nosso. Nós não somos merecedores, na verdade, de nada. Aliás, nós somos merecedores de uma coisa, que a palavra de Deus nos deixa bem claro. Nós somos merecedores de quê? Do castigo eterno. Se você pegar a palavra do Senhor, é isso que você vai encontrar aqui. Que todos nós somos merecedores da perdição e do inferno. Nós fizemos por merecer a condenação. Por causa dos nossos pecados, todos nós.
todos nós. Nós não merecemos nada do Senhor, mas Ele cuida de nós. Ele supre as nossas necessidades. E é por isso que nós devemos ser gratos a Ele. Em tudo, dai graças. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. A verdadeira gratidão deve se manifestar em nosso contato com os outros. As pessoas precisam ver em nós um coração grato. Em nós que somos salvos pelo Senhor. Isso não nos custa nada e pode aquecer o coração de muitos nesse mundo frio. Pode até servir, como nós dissemos já, como um indicador para a salvação em Jesus Cristo. Se você for uma pessoa de coração grato, uma pessoa que está sempre satisfeita com aquilo que Deus te deu, no seu trabalho, as pessoas vão notar isso. As pessoas vão perceber que você não está sempre reclamando pelo trabalho, por aquilo que você precisa fazer, por uma dorzinha de cabeça que você sentiu. Seja grato, porque as pessoas precisam ver essa diferença naqueles que já têm Cristo como Salvador. O Senhor, Ele espera isso de nós. Ele espera que nós sejamos pessoas agradecidas. E a gente tem exemplo disso na palavra do Senhor. Quer ver um exemplo? Nós não vamos ler o texto todo não, mas a Patrícia pode preparar para a gente ali Lucas 17, os versos 17 e 18. E esses dois versículos ali, antes de nós lermos, para a gente contextualizar. Você lembra que o Senhor Jesus teve um encontro ali na região de Samaria, da Galileia, com 10 pessoas que eram leprosas? Vocês lembram o que aconteceu ali? O Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele estava indo para Jerusalém. E diz o texto que quando ele se aproxima e ele entra em uma daquelas aldeias ali que tinham próximas de Samaria e da Galileia, porque ele estava passando por essa região, 10 leprosos vêm até ele. Mas aqueles 10 leprosos não podiam chegar perto de Jesus, porque o leproso, ele era alguém imundo, que precisava ficar fora da cidade, afastado das pessoas. Então pense na situação daqueles homens. Eles eram leprosos, e a lepra era uma doença que não tinha cura. Eles precisaram ser retirados do convívio da família, retirados do convívio da sociedade, e as únicas pessoas que conviviam com eles eram outros que tinham a mesma enfermidade. E estavam ali, sem nenhum tipo de esperança, porque para eles não tinha esperança nenhuma. Da mesma forma que para o pecador sem Cristo não há esperança. Para os leprosos também não havia essa esperança. Mas eles veem chegar Jesus Cristo e provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus e que ele havia curado pessoas. E aí eles clamam ao Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus fala com eles: olha, vocês podem ir se mostrarem aos sacerdotes. Falou isso com eles. Vá lá. Se mostrem lá para os sacerdotes. E eles foram. Atenderam a ordem do Senhor e eles foram. E daí a pouco eles perceberam que estavam curados. Os 10 curados daquela enfermidade terrível que ia levar os 10 à morte. E agora eles poderiam voltar para o convívio das suas famílias, voltar para o convívio social. Mas o que acontece depois é que é o mais interessante do texto. Os 10 foram curados, eles tinham o mesmo problema, mas os 10 foram curados. Quantos voltaram para o Senhor Jesus para agradecer e dar glórias a Deus? Um voltou. Mas se coloca na situação deles. Os outros 9, você acha que eles foram para onde? Para onde você acha que eles foram? Já parou para pensar nisso? Eles estavam tendo convívio com os familiares deles? Então você acha que eles foram para onde? Eles devem ter ido para casa, gente. Tinha muito tempo que eles não moravam na casa deles, que eles não viam os familiares, talvez esposa, talvez marido, talvez filhos. É um motivo justo, não é? É um motivo justo. Mas você percebe como nós colocamos vários motivos justos para não darmos graças ao Senhor, para não nos envolvermos com a obra do Senhor? Só um voltou para agradecer ao Senhor por aquela cura, só um. E nós somos assim.
ingratos também. Só que olha o que o Senhor Jesus fala com aquele um que voltou. Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, porque ele era um samaritano. E olha que coisa interessante, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Ele sabia que Jesus era judeu, mas mesmo assim ele foi e voltou para agradecer. Só um voltou. Mas o Senhor Jesus pergunta para ele: ninguém mais? Ninguém mais voltou para agradecer? O que o apóstolo Paulo nos fala lá no início, no texto que nós lemos? Em tudo dai graças, por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade do Senhor Jesus era que todos aqueles tivessem voltado ali para dar glórias a Deus, para agradecer por aquele milagre tremendo. A vontade de Deus para conosco é de que nós sejamos agradecidos, que nós tenhamos o coração grato. O fato de nós estarmos aqui hoje para agradecermos e louvarmos ao nosso Deus, separarmos esse momento que o Wellington nos proporcionou, significa estarmos cumprindo a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, para agradecermos, para louvarmos o nome daquele que tem cuidado de nós. E agora, caminhando já para o final, 49 anos, não é mesmo, Wellington? Cadê a água aqui? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não sei se a Alessandra lembra, mas uma vez que a Dona Beth estava fazendo aniversário, a Dona Beth é mãe da Alessandra. E aí eu estava com um compromisso de levar uma mensagem lá na casa da Dona Beth, quando ela fez aniversário. Isso tem alguns anos já, né? Lá na casa dela lá. E ali nós lemos um texto que está lá no Salmo 90. Um salmo que foi escrito por Moisés. O Wellington está completando hoje 49 anos. E quando nós estamos num momento como esse, nós somos levados a pensar sobre a nossa vida aqui. Como o Vantuí falou, né? 49 anos já é tempo, né? Já é tempo. Passou rápido ou passou devagar, Wellington? Esses 49 anos aí. Rápido? Gente, mas 49 anos é bastante coisa, mas passou rápido? Quem tem mais do que 49 anos aqui? Passou rápido ou passou devagar? Rápido. E Moisés, ele estava refletindo sobre isso. Olha só, Salmo 90, versos 9 e 10. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa, não foca nessa primeira parte não, eu quero que você foque nesse finalzinho agora, pois passa rapidamente, e nós voamos. Um conto ligeiro, passa rápido demais. E aí, diante dessa reflexão que Moisés estava fazendo, no verso 12, ele faz uma oração, ele faz um pedido ao Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Contar os dias. Coisa interessante. Você já teve a curiosidade para contar os seus dias? Já teve, Wellington? Você sabe quantos dias de vida você tem? A gente conta os anos, né? A Moisés está falando ali para ensinar a contar os dias. Eu vou te dar essa informação então, olha só. 49 anos, contando até com os anos bissextos aí, né? Você tem mais ou menos, eu vou dizer mais ou menos porque pode ser que tenha, né, alguma diferença aqui. 17.897 dias. 17.897, quase 18 mil dias. É pouco. 18 mil dias. É bastante coisa. Quem tem mais do que 49 aí, você já tem uma noção, né? Já dá para você ter uma ideia, né? Pois é, já dá para ter uma ideia.
Só que olha só, pensa comigo aqui. Em média, nós passamos quanto tempo dormindo? O pessoal fala que é em média 8 horas. Isso eu acho uma mentira, porque eu acho muito difícil você dormir 8 horas. Pouca gente consegue dormir 8 horas. Mas vamos pegar a média aí, né? 8 horas de sono por dia. 8 horas é 1/3 do dia, né? Que tem 24 horas. Então, você passou, Wellington, cerca de 5.965 dias dormindo. Quase 6.000 dias dormindo. E aí sobra, então, uns 11.932 dias vivendo, né? Acordado. Cerca de 12.000 dias. E aí você pode fazer essa conta depois para cada um de vocês aí, né? Não é pouco dia, não, gente. São muitos dias. Muitos dias. Mas apesar de serem muitos, né, você olha assim, 18.000 dias, ele tem só 49. Imagina quem tem uns 80 anos de vida aí. 18.000 dias. Mas qual é a conclusão que Moisés chega quando ele olha para a sua vida inteira? É de que esse tempo passa rápido demais. Passa muito rápido, como um conto ligeiro. O que nós temos feito com cada um desses dias? 12.000 dias vivendo, acordado, sem estar dormindo. O que foi feito em cada dia desse? Será que esses dias foram bem aproveitados? Será que eles foram vividos de uma forma que agrada ao Senhor? Será que eu desfrutei cada um desses dias de uma forma que trouxesse edificação para a minha vida espiritual, para a vida da minha família? Porque às vezes nós desperdiçamos muito tempo. Muitos desses dias nós perdemos com coisas que vão ficar por aqui, coisas que não trazem nenhum tipo de edificação. Mas será que é dessa contagem de dias que Moisés estava falando? Será que é simplesmente contar quantos dias eu estou vivendo? Quer ver? Ô, Patrícia, tem aí aquela versão na linguagem de hoje, aquela NTLH, vê aí? Tem aí? Coloca esse versículo aí, Salmo 90, 12, na linguagem de hoje. Olha só o que fala ali. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha que interessante. Moisés ele chega à conclusão de que quando nós temos essa noção de que a vida aqui é passageira, de que ela voa como um conto ligeiro, isso nos faz adquirirmos sabedoria. Sabedoria para aproveitar esses dias que o Senhor tem nos dado. Sabedoria para sermos gratos, desfrutarmos esses dias com o coração agradecido pela forma como o Senhor tem cuidado de nós. Coração sábio. Interessante falar de coração sábio, né? Porque a Bíblia, normalmente, quando ela fala do coração, está associado a coisas que não são muito legais, não. Você deve saber disso, né? Quando a Bíblia fala sobre o coração do homem é o quê? Enganoso e perverso. Aí você vai lá para Marcos capítulo 7 e está escrito lá que é do coração do homem. Depois você lê lá Marcos capítulo 7, o Vantuí sempre cita, né? Do coração do homem é que procede, aí ele traz uma lista de coisa terrível. Maldade, inveja, glutonaria, todo tipo de pecado que desagrada a Deus do interior do coração do homem. Do coração. Como é que então nós podemos exercitar a nossa vida para termos um coração sábio? Entendendo que a nossa vida aqui é passageira. Entendendo que os nossos dias aqui passam rápido. E que eu preciso vivê-los de uma forma que agrade ao Senhor. Porque como o Vantuí falou no início, só o que vai valer, o que vai ter alguma importância daqui a 100 anos, aquilo que nós fizemos para Deus. Aquilo que nós fizemos em relação à salvação do Senhor Jesus. Se eu recebi a salvação ou se eu rejeitei. O resto fica aqui. O resto fica aqui. Mas aquilo que eu fiz para Deus é eterno. Coração sábio. E para terminar,
Nós vamos terminar, agora é verdade mesmo. Nós vamos terminar com o Salmo 107. E você pode deixar nessa versão aí, esse Salmo 107. O Salmo 107, ele fala sobre momentos e experiências vividas pelo povo de Israel. Mas eu queria aplicar esse salmo para cada um de nós. Porque ele vai falar de coisas ali que nós vivenciamos também. E que talvez você tenha experimentado na sua vida. E você vai ver qual é a conclusão que o salmista chega lá no último versículo. Olha só, vai acompanhando comigo aqui, ó. Salmo 107, a partir do verso 1. Como é que começa ali? Deem graças a Deus, o Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O salmo começa com um chamamento. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. E aí ele continua. Que aqueles que Ele libertou, será que todos que estão aqui são libertos pelo Senhor? Porque a Bíblia, ela declara que quando nós não tínhamos Cristo como Salvador, nós estávamos mortos e presos numa condenação eterna. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos, o pecado, a morte, e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste, do oeste, de todas as partes do mundo. O Senhor tem libertado pessoas. A salvação do Senhor é para todos aqueles que querem ser libertos por Ele. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Talvez alguém aqui tenha vivido um momento assim na sua vida. Perdido no deserto, sem esperança, sem um lar. Estavam com fome, com sede e haviam perdido toda a esperança, porque a esperança que o mundo oferece lá fora é uma esperança vazia. É uma esperança que está depositada em coisas terrenas, passageiras, que não são verdadeira esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Cada um de nós aqui, em um determinado momento da nossa vida, nós que somos salvos pelo Senhor, em um momento, nós clamamos ao Senhor, na angústia da nossa alma, entendendo que éramos pecadores e que estávamos condenados, nós clamamos ao Senhor, e Ele ouviu ao nosso clamor. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Qual é a nossa esperança que nós começamos cantando aqui? De um lar sem dor, sem tristeza, porque com Cristo nós temos um lar seguro, um lar celestial, eterno. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede. Ele é a água da vida. Ele é a água da vida que pode saciar a sede espiritual. A água da vida que conduz à eternidade. E coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Quantos há nesse mundo que estão presos, como que com correntes, presos no pecado, nas suas próprias escolhas, nos vícios, porque escolheram se rebelar contra o Senhor, recusar o evangelho do Senhor. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro. Lembra que nós falamos que a salvação do Senhor é para todos, para todo aquele que clama por misericórdia? E o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Ele fez isso conosco, irmãos. Ele nos libertou da nossa escravidão do pecado. Ele nos libertou. Foi Ele que fez isso por nós. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles.
pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Talvez até bem perto da morte eterna. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. O que está escrito lá em Efésios capítulo 2? E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Essa era a nossa condição. Mas ele nos salvou. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Anunciem, porque as pessoas precisam ouvir de nós o que o Senhor tem feito e o que ele fez por cada um de nós. Anuncie não somente com palavras, mas anuncie com a sua vida. Viva de uma forma digna daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Olha, isso aqui é interessante demais. E toda a sua prática, volta no anterior ali. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Quantas vezes nós, nas nossas vidas, entramos em barcos e esses barcos nos levaram para tempestades terríveis? Só que ele está dizendo ali que essas tempestades o Senhor Deus permite que elas aconteçam. E ele está dizendo ali que esses marinheiros que estavam no barco, eles eram experientes. Como nós, às vezes, achamos que somos experientes e tentamos solucionar os nossos problemas com as nossas próprias mãos. Mas o que está escrito ali? Eles tinham prática. Mas existe um problema que com a prática, com a experiência, com o conhecimento, com a sabedoria secular, não tem como resolver. E esse é o problema da alma do homem. Só Deus pode solucionar esse problema. A experiência do homem e o que o homem pode fazer, de nada vale para a salvação. Continua, está acabando. Então na sua angústia gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. O Senhor, ele tem poder sobre a natureza, porque ele é o criador de todas essas coisas. Entenda que Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. O Senhor, ele permite que nós passemos por tribulações. E muitas vezes ele nos permite que nós passemos por tribulações porque ele quer nos colocar no lugar de dependência dele. Porque às vezes nós começamos a nos achar autossuficientes. E ele permite que nós passemos por essas situações para que nós possamos fazer como aquelas pessoas, clamarmos ao Senhor. E aí ele nos atende, porque o Senhor é fiel. E a um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Quando o coração clama pela misericórdia do Senhor, ele está pronto a atender. O Senhor, ele faz isso conosco. Então, o salmista, ele continua, e nós vamos pular agora lá para o final. Ele continua falando sobre como o Senhor tem controle de todas as coisas. Como ele tem domínio sobre todas as coisas. Como ele livra o homem quando o homem clama por misericórdia. E diante de tudo isso, de toda essa análise, depois você pode ler os outros versículos aí. Nós vamos lá para o 43, que é o último. Que aqueles que são sábios, o que nós lemos lá no outro Salmo 90? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. E assim nós vamos ter um coração sábio. Quando nós entendermos que a nossa vida aqui é passageira
e quando nós entendermos que Deus é quem cuida de todas as coisas, Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, isso nos leva a meditar no amor que Ele tem por cada um de nós. E isso nos levará a viver uma vida de coração grato, uma vida com o coração sábio. Que esse sentimento de gratidão que contagiou a todos nós nessa noite possa perdurar nos nossos corações. Dia após dia, que nós possamos sempre nos lembrar de que o Senhor é quem cuida de nós, desde as coisas mais corriqueiras até aquelas que são marcantes. O Senhor tem cuidado de nós, muito mais do que aquilo que nós precisamos. Que isso nos leve a vivermos uma vida de gratidão e contagiarmos aos outros que estão ao nosso redor com essa mesma gratidão que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Wellington, mais uma vez, obrigado por nos proporcionar um momento como esse, para sermos lembrados do quanto o Senhor fez por nós, de como Ele nos livrou das cadeias do pecado e de como Ele nos garante o céu, uma esperança de um lar eterno, sem dor, sem tristeza. Mas para que você vá para lá, você tem que aceitar Cristo como Salvador. Não existe nenhuma outra forma para o homem resolver o problema da alma, a não ser por Cristo e pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Aceite Cristo como Salvador. Se você ainda não fez isso, faça isso hoje. E aí sim, você vai ter o maior dos motivos para ter o coração grato ao Senhor. Amém.